A vida não é para iniciantes. Recentemente, muitos articulistas e pessoas lamentam o fato de que o Brasil estará vivendo um momento de uma espécie de autorização tácita a uma corrupção sistêmica. Mas, especificamente, reclamar que o país estaria vivendo um novo boom de corrupção sistêmica é mesmo uma palhaçada, ainda mais depois do fato de que a Operação Lava Jato virou pizza. Quem espera coerência racional, que não seja simplesmente a sobrevivência da classe política por parte dos políticos, é muito ingênuo. A intenção da ciência política, como ele fala no texto, é a produção da felicidade do bem público, felicidade compreendida como bem público. Então, a corrupção da classe política, que é uma coisa que se conhece há muito tempo, né? Você pode conviver com um certo nível de corrupção da classe política, porque sempre tem em todos os países do mundo, algum nível. Mas se esse nível se torna muito agudo, como no Brasil, a função de representante político passa a ser uma profissão defendida como lobby acima dos representados, que é o que tem no Brasil. E aí, o sistema, a classe política brasileira, desse ponto de vista, é irracional, porque ela destrói o país do qual ela mesma depende. Claro que a democracia é o melhor regime que a gente conhece. É claro que a gente deve preservar as instituições da democracia. É claro que qualquer tentativa de destruição da democracia deve ser combatida, tá? Assim como é claro que o sol vai nascer amanhã, é claro que é melhor não matar pessoas. Dito isso, existe uma dimensão mítica na democracia, não exatamente sobre o modo como ela funciona, mas existe uma dimensão mítica que se aloca à democracia e que vem de intelectuais, de jornalistas, dos próprios políticos por interesses óbvios, da educação, de fazer com que a democracia pareça um ambiente onde pessoas racionais se informam e vão atrás e se preocupam com a verdade. Numa eleição, ninguém está preocupado com a verdade. O que as pessoas envolvidas no processo estão preocupadas é fazer com que o eleitor vote nelas, que o candidato para o qual ela trabalha ganhe as eleições, que ela consiga votar em pessoas que ela concorda e acha legal e bonitinha, sem nenhuma pesquisa, não deixar ganhar quem ela detesta, e que passe logo o dia para ela ter o feriado. No fundo, as pessoas pouco ligam para a corrupção no Brasil, mas no Brasil, com certeza, a corrupção só importa quando é um argumento que você pode lançar contra alguém que está numa posição vulnerável diante da mídia. A verdade, no final do dia, é que quando a gente observa o discurso sobre corrupção, ele sempre é usado unicamente como desculpa contrária, porque o eleitor comum, ele não está preocupado com acusações de corrupção em relação aos seus bem-amados, porque ele simplesmente não acredita e acha que isso pode ser unicamente uma invenção dos seus inimigos. Alguém pode, por exemplo, ser a favor do mercado, do meu pequeno negócio, e ao mesmo tempo entender que o Estado não pode querer se meter na educação dos meus filhos na escola, por exemplo. Que o Estado não pode me proibir de colocar filho em escola religiosa e eu viver minha religião. Que o Estado não pode criar leis que firam o meu entendimento de como meus filhos e filhas devem ser educados. Mas a gente não acabou de falar do exemplo do casamento gay. Então, digamos, se uma pessoa conservadora é contra o casamento gay, portanto, ela é conservadora nos costumes, sim, como ela pode ser liberal se a essência do liberalismo está na proteção do direito à esfera privada? A essência do liberalismo é uma coisa, a realidade é outra. Como ele se dá ao longo da história, ele se dá também
entre pessoas. Isso é historicamente. Se você pensar naqueles que vão abraçar a sociedade comercial no século XVIII, era todo mundo conservador, apesar que a expressão não existia, nem a discussão, né? Então, o liberalismo nasceu para garantir a liberdade de cristãos, como teoria, liberdade de cristãos na Inglaterra não serem oprimidos por outra denominação cristã.